Vamos agora a mais uma live de leitura nesse dia 8 de maio de 2025, nos capítulos de 2 Crônicas 24, 25 e 26. Nesse dia 8 de maio diz assim: Joás dá ordens para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Sai pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo o Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apresentai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizestes inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalis. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém, que trouxesse ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta e a lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e tomavam, e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia por dia, e ajuntaram o dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado, e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos, quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Porém enviou profeta entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Quando Deus disse que ele deixaria uma lâmpada em Judá, esta lâmpada é a sua palavra. E a sua palavra, ela era dita pelos profetas. Então nunca Deus apagou essa lâmpada do meio do povo dele, sendo Judá ou Israel. Nunca se apagou. Sempre enviou profetas para que a sua palavra, suas leis, seus estatutos fossem ditas sempre para eles.
E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, do pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Nesse capítulo 24 aqui, tem um segredo aqui. Se você ler de novo, o Espírito de Deus vai falar para você qual é o segredo. Mas tem um segredo grande aqui. Eu peguei e vou aplicar aqui na minha casa. O juízo de Deus sobre Joás. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém. E destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei Damasco, ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto aos seus filhos, e a grandeza do cargo que se impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 25. Amazias vence os edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos e feriram o rei, seu pai. Fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs, segundo as casas dos pais, por chefe de milhares e por chefe de centenas, por todo Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Porém, o homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mas tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fosse ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu gado, lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000,
e o trouxeram ao cume da rocha. Dos mais altos da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam o grande despojo. Deus castiga Amazias por causa da idolatria. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta e lhe disse: Por que buscastes deuses do povo, que é o seu povo, não o livraram das suas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do réu, cala-te, porque te feriram. Então o profeta parou e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruíste, porquanto fizeste isso e não destes ouvido ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: Vem, vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá, o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Da tua filha a meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas, e levou-se o teu coração para te gloriares agora, pois fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos. Porquanto buscaram os deuses dos edomitas, e Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá, e Judá foi ferido diante de Israel. E foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, em Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais de atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, esses que porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laques, mas enviaram após ele a Laques e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram por seus pais na cidade de Davi. Então você percebe que todos aqueles reis que se desviaram do caminho do Senhor, eles eram mortos por seus inimigos. Por quê? Porque cada um morria pelo seu pecado. 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jeconias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus dos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus,
e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, e o sumo Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e aos ângulos, e os fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maceias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número do chefe dos pais, varões valentes, era de 18.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, e capacetes, e couraças, e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquina da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flecha e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias é atacado de lepra, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se dignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo lhe deu pressa ao sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quando aos mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui a gente finaliza esta leitura do dia 8 de maio. E vamos prosseguindo aí para a leitura do dia 9. Segundo Crônicas, ele tem 36 capítulos. Finalizamos aqui no dia 26. Vamos iniciar o 27, faltando pouco aí para terminar este livro de Segundo Crônicas. Até a próxima leitura.